Você sabia? O Wind Waker podia ter tido uma sequência no Game Boy Advance. David Soliani, conhecido hoje em dia por ser o diretor de Mario Rabbids Kingdom Battle e como o cara que chorou quando Miyamoto reconheceu seu esforço no jogo. Mas David conheceu Miyamoto 15 anos antes, quando o lendário desenvolvedor estava visitando sua cidade natal em Milão, na Itália. Depois de passar vários dias investigando em qual hotel Miyamoto ficou, David acampou por 12 horas na chuva só para ter uma chance de conhecê-lo. Quando o Wind Waker foi lançado um ano depois, David amou tanto que passou um mês desenvolvendo uma sequência para GBA. Hoje em dia ele é o diretor criativo da Ubisoft Milão, mas naquela época ele era um humilde desenvolvedor trabalhando em jogos como Rayman e Tomb Raider e não tinha a mesma influência que tem hoje. Então, quando ele mostrou um protótipo gráfico para a Gerencia, os diretores do estúdio decidiram matar o projeto antes que a Nintendo tivesse a chance de ver. O parceiro de David na sequência era o artista da Ubisoft Fabio Fagetti, que contou um pouco mais sobre como a proposta nasceu e por que foi cortada. Fagetti disse: "Nós dois amamos o Wind Waker e portáteis da Nintendo eram um grande foco da Ubisoft Milão na época, então David e eu pensamos em como o Wind Waker ficaria no GBA. Nós estávamos sempre conversando e mexendo juntos com conceitos possíveis para propor ao estúdio, e isso parecia se encaixar tão bem que eu eventualmente preparei uma amostra visual e nós também trabalhamos em um teste 3D, mas nunca tivemos a chance de mostrar para a Nintendo. A ideia de apresentar para a Nintendo provavelmente assustou a Ubisoft, mas talvez o jogo existe em alguma outra versão do multiverso." De acordo com David e Fábio, o protótipo e vídeos propostos infelizmente não existem mais, a menos que estejam em algum HD em algum lugar, então tudo que sobrou foi essa única imagem. David e Fábio não sabiam, mas a Nintendo estava trabalhando em uma sequência na época. Infelizmente a tentativa da Nintendo foi cancelada quando Wind Waker lançou em 2002 e sua recepção não atendeu às expectativas da Nintendo, e o jogo acabou vendendo metade das cópias de Ocarina of Time. De acordo com o diretor do Wind Waker, Eiji Aruma, seu time gastou o ano seguinte planejando os estágios iniciais de Wind Waker 2, mas no fim abandonaram a ideia de uma sequência Coronel S. Riding, principalmente por preocupações financeiras. Há muito mais fãs de Zelda no Oeste do que no Japão, e a Nintendo da América deixou claro que queria um Zelda mais realista e algo mais próximo do Ocarina of Time. De acordo com Aruma, logo depois do lançamento do Wind Waker eles estavam considerando uma sequência com gráfico cartoon, mas um ano depois decidimos por algo mais realista. Me foi dito que o gráfico cartoon deu a impressão que o Wind Waker era para crianças e isso aliena o público mais velho e adolescente, que era a maior parte da fanbase. Depois de ouvir isso eu fiquei preocupado se o Wind Waker 2 iria realmente vender, então a única coisa a fazer era dar ao mercado americano o Zelda que eles estavam pedindo. No livro de 2016 de capa dura Legend of Zelda Arte e Artefatos, o diretor de design Satoru Takazawa deu um pouco mais de informações sobre o Wind Waker 2 antes da mudança de curso do desenvolvimento. Ele disse que o local proposto para o Wind Waker 2 não era o oceano, mas na Terra. O desejo de mostrar o Link cavalgando sobre grandes planícies era grande, entretanto com a sua altura pequena e braços e pernas curtos seria difícil fazer ele ficar bem num cavalo. Não era como se eles pudessem fazer uma versão adulta do Link Cartoon, e foi nessa época que souberam que as pessoas queriam um Zelda realista de novo, e o desenvolvimento foi rapidamente redirecionado para ser mais em linha com o Ocarina of Time. Apesar do Link Cartoon ter voltado eventualmente no Nintendo DS, ele nunca teve a chance de cavalgar um cavalo na telona como a Nintendo vislumbrava. Depois de mais 3 anos de desenvolvimento, Twilight Princess lançou em 2006. Aconteceu que a Nintendo da América estava certa e um Zelda realista vendeu 2 vezes mais cópias do que o Wind Waker, e a Nintendo decidiu capitalizar o sucesso do jogo com uma sequência direta, assim como eles fizeram no Nintendo 64. De acordo com Miyamoto, o terreno para criar Twilight Princess era vasto e eu realmente achava que nós podíamos fazer mais, então depois de terminar o desenvolvimento do Twilight eu falei com a equipe se nós poderíamos fazer uma história à parte. Com um jogo grande como Zelda normalmente se lança um novo a cada 3 a 5 anos, mas nós achamos que seria ótimo fazer algo pelas pessoas que realmente gostaram do Twilight onde eles poderiam jogar no mesmo mundo. E o time começou a trabalhar em uma sequência estilo Majora's, mas a ideia que Miyamoto escolheu no fim era uma pequena história baseada no Wii Zapper. O time de Zelda ficou chocado quando ouviram a decisão do Miyamoto, já que significava matar as ideias que eles tinham começado a trabalhar. Alguns tinham forte opinião que ele não estava tomando a decisão correta, então Miyamoto propôs um meio termo. Eles fariam um protótipo com a Zapper e testariam, e se o grupo de teste não gostasse eles não fariam um jogo de Zapper. O grupo de teste adorou o protótipo, que acabou evoluindo para o treinamento de crossbow do Link, mas o time do Miyamoto continuou pressionando para paradear o jogo maior, e então tivemos que fazer uma lista de regras.
Os desenvolvedores não podiam adicionar nada desnecessário ao conceito do jogo e a cada estágio tinha que ser inferior a 3 minutos, não poderia haver nenhuma cinemática e o jogo não podia ter chefes, mas o seu time continuou implorando para incluir lutas com chefes, então ele finalmente cedeu, mas disse que só poderia ter uma luta com chefe. Apesar das ordens do Miyamoto, eles acabaram fazendo o Dark Knight e o Star-Lord. O time Zelda estava de coração partido que suas ideias para uma sequência do Twilight acabaram indo para o lixo. Mas o Link Crossbow acabou sendo uma decisão certa de negócios, já que vendeu quase 6 milhões de cópias, quase 2 milhões a mais que o Wind Waker. Nem todos estavam felizes isso, mas o Crossbow teve um fã muito importante, o produtor Eiji Aonuma. Ele propôs uma sequência melhorando o gameplay e com multiplayer online, conforme ele explicou para Games TM em 2009. Para falar a verdade, eu também queria criar o Link Crossbow e eu achei que devia fazer algo mais e melhor no campo de tiro em primeira pessoa, baseado na nossa experiência fazendo o primeiro jogo. Por exemplo, eu pensava em intensificar o modo multiplayer. O original era nada mais que um jogo solo e eu achei que poderia adicionar um verdadeiro multiplayer com vários jogadores jogando juntos pelo Wi-Fi. Os diretores da Nintendo não partilhavam do entusiasmo de Anima e disseram que ele focasse na série principal. Depois que a proposta do Cabodanin 2 ser rejeitada, a Anima foi trabalhar em uma sequência estilo Majora, o Phantom Hourglass, que seria lançado 2 anos depois como Spirit Tracks. Apesar da maioria dos fãs terem jogado a maioria dos jogos principais, poucos jogaram Force Word, que lançou junto com o A Link to the Past no GBA, e conectando os dois com o cabo, amigos poderiam explorar dungeons criadas aleatoriamente de forma cooperativa, com cada jogador sendo ranqueado pelo total de rupees coletadas. 2 anos depois foi lançado Force Swords Adventure, onde cada jogador usaria o cabo para conectar o GBA ao GameCube. Todos dividiriam a TV, mas se o jogador perdesse a conexão, o jogo mudaria para a tela do GBA. Parcialmente pelos recursos de multiplayer, o Adventures nunca vendeu nem mesmo 1 milhão de cópias, mas pouco depois o DS lançou em 2005, Miyamoto sugeriu que o DPS faria essa dificuldade uma coisa do passado e disse que na época do GameCube e GBA a necessidade de conectar o sistema a 4 GBA fez o custo ficar meio caro. Entretanto, o DS tinha 2 telas e Wi-Fi, então esse requisito seria menor. Estávamos pensando em trazer o Force Swords para o DS, e em outra entrevista o diretor Anima disse à Nintendo Club: o time Zelda está planejando Force Swords para Nintendo DS, esse jogo vai ter muita conectividade e trazer bastante interação entre as 2 telas, vai ser interessante. Mas 1 ano depois Aonuma voltaria atrás no que disse, sugerindo que Force Swords DS virou o Phantom Hourglass durante o desenvolvimento do protótipo. O diretor do jogo, Daiki Iwamoto, eventualmente contou como o time do Force Swords acabou produzindo algo completamente diferente. Eles disseram que era por volta de maio de 2004, logo depois de terminar o Force Swords. O Adventures do DS não tinha sido lançado ainda e o jogo era experimental e eles tentaram muitas ideias de como usar a caneta Steels e queriam continuar explorando o tema de conectividade entre as 2 telas, e eventualmente Aonuma disse: vamos tentar algo diferente. Então começamos a trabalhar em um novo tipo de Zelda 1 que se tornaria o padrão para DS. No fim, o terceiro título da série Force Swords nunca foi produzido, mas vale mencionar que o original de GBA ganhou um remaster para DS chamado Force Swords Anniversary Edition, lançado em 2011 para celebrar os 25 anos da franquia. O remaster do DS adicionou vários updates e conteúdo novo, incluía um modo single player, conexão Wi-Fi e novas fases baseadas em Zelda 1, A Link to the Past e Link Awakening. A edição de aniversário nunca foi lançada fisicamente e só esteve disponível digitalmente por 5 meses no DS e por 4 dias no 3DS segundos alguns anos depois. Como resultado, não é obtível desde 2014. Significando que muitos fãs nunca chegaram a experimentar o remaster do Force Swords. Em 2009, rumores apareceram que a Retro Studios estava trabalhando em um jogo de Zelda para Wii, mas esses rumores não foram comprovados até 2020, quando a arte conceitual foi encontrada na conta de Sammy Hall, que trabalhou previamente em jogos como Metroid Prime 3 e Donkey Kong Country Returns. De acordo com Hall, a arte conceitual era de um projeto de Zelda cancelado que se passaria na timeline ruim, a timeline onde Ganon derrota Link no final de Ocarina of Time. Em vez de Link, o spin-off seria protagonizado pelo último sobrevivente masculino dos Sheikah. Depois de o restante deles ter sido eliminado em um evento genocida, a jornada do último Sheikah foi planejada como uma história de origem para Master Sword, e sua história usava o nascimento do Gerudo a cada 100 anos como pano de fundo. As notas da Hall revelam que o projeto começou em 2005 durante a era do Wii, mas acabou cancelado em 2008. Retro Post-Apocalyptic Hyrule pegou uma inspiração visual de Twilight Princess e introduziu muitas novas ideias. As artes conceituais incluíam inimigos marcados como Crianças Relógio, e também de Deku Warriors, o Lord of the Swamp e vários outros designs de chefes. Tinha também a raça Dark Velho, criaturas claramente conectadas com os Velo do Wind Waker. Algumas artes eram chamadas Otan, implicando que estações seriam possivelmente inspiradas em Oracle of Seasons.
De acordo com Sammy, era coisa bem experimental, mas jogos no universo de Zelda têm coisas bem estranhas e esse jogo estava sendo feito para ficar 10 vezes mais estranho. 3 dias depois sua primeira arte foi vista em um fansite Shiny Sparkers. Hall disse à IGN uma explicação que o jogo ainda estava em pré-produção quando foi cancelado, adicionando que a maior parte era lidado internamente e a Retro não tinha muito envolvimento com a Nintendo. De acordo com Hall, o jogo estava sendo feito pelas 3 líderes em retro, incluindo Mark Pacini, o diretor de Metroid Prime 1, 2 e 3, mas a produção parou quando eles 3 saíram para começar seu próprio estúdio em 2008. Apenas algumas horas depois de falar com a IGN, a rede social da Hall foi deletada e até o Patreon dela foi derrubado, fazendo fãs especularem que o departamento jurídico da Retro ou da Nintendo que puxou o tapete. Desde então ninguém envolvido conseguiu ou quis comentar mais detalhes. Entretanto, é importante notar que Sammy Hall divulgou toda a arte depois de encontrar um HD antigo, então é possível que empregados da Retro ainda tenham artes e documentos que algum dia podem acabar na internet revelando mais sobre o projeto de 3 anos. Alguns meses depois, Link's Awakening foi relançado com alguns updates no Game Boy Color. O produtor da Capcom, Yoshiki Okamoto, falou com Miyamoto sobre refazer Zelda 1 no estilo do Link's Awakening, talvez querendo evitar um fiasco como o do CDA, e Miyamoto recusou, mas Okamoto se recusou a aceitar um não como resposta, ameaçando produzir um rip-off se Miyamoto não dissesse sim. Em uma entrevista em 1999 com a revista germânica Total, Okamoto explicou como o projeto da trilogia veio a existir. Ele disse: "Eu especialmente gosto do Zelda do Nintendinho, mas a Nintendo não estava interessada em trazê-lo para o Game Boy Color, então eu disse a Miyamoto que eu queria produzir o jogo, mas não deu em nada, então eu o ameacei." A revista, provavelmente chocada, pediu que ele repetisse: "Eu disse, se a Nintendo não quer fazer, a Capcom vai fazer um jogo idêntico, mas só mudar o nome do jogo e todos os personagens." Então ele disse que se eu quisesse fazer o jogo legitimamente, ele aceitaria imediatamente. Eventualmente um acordo foi feito e o remake foi completo. A Capcom seguiria com a trilogia de jogos novos chamados Triforce. O produtor da série, Okamoto, supervisionou o desenvolvimento do remake e acabou gastando a maior parte do seu tempo viajando. Então o projeto foi guiado pelo diretor da Capcom, Hidemaru Fuibayashi. Se esse nome soa familiar, é porque depois da parceria entre Capcom e Nintendo foi desfeita, Fukibayashi foi contratado para trabalhar diretamente para a Nintendo e depois serviu como diretor em Breath of the Wild e está atualmente dirigindo a sua sequência. Em muitas formas, Breath of the Wild é como uma reimaginação de Zelda 1, mas naquela época Fujibayashi não estava tão entusiasmado em refazer Zelda 1, pois seu chefe Okamoto e o time da Capcom sentiam que Zelda 1 era muito difícil para a geração moderna de gamers, então acabaram jogando fora a ideia de remake e partiram para o desenvolvimento da série Triforce. De acordo com Miyamoto, The Tale of Power foi originalmente planejado para lançar em 1999 e o focar em ação. Alguns meses depois, o mais puxado para Puzzle Tale of Wisdom, e então meses depois a trilogia seria concluída com Tale of Courage. Os 3 jogos seriam conectados com passwords, então depois de completar um jogo os fãs poderiam continuar sua aventura no próximo. Era esperado que os fãs jogariam a trilogia em ordem que fosse lançada, mas quando estava sendo desenvolvida uma forma dos fãs poderem jogar em qualquer ordem que quisessem. A série Triforce foi inicialmente planejada para usar o sistema GB, um serviço que permitiria aos fãs conectarem o Game Boy Color à internet usando um adaptador de celular. Miyamoto disse que a ideia original para aqueles jogos era que fossem mais episódicos em conteúdo e o desenvolvimento começou com a ideia de potencialmente vender dungeons individualmente. Linkar os 3 jogos, entretanto, provou ser demais para o time, então Okamoto fez mais que um pedido de ajuda. Ele mandou um SOS para Miyamoto para chegar num cavalo branco e salvar a trilogia do inferno de desenvolvimento. Para colocar o projeto nos trilhos, Miyamoto cortou a série de 3 jogos para apenas 2 e quaisquer ideias envolvendo funções online foram jogadas fora. Os jogos foram temporariamente renomeados de Sementes Misteriosas, mas no fim, The Tale of Power se tornou Oracle of Seasons e Tale of Wisdom se tornou Oracle of Sages. Depois de mais de um ano de atrasos, em vez de lançar jogos episódicos, seria finalmente lançado em fevereiro de 2001. Pequenos pedaços do remake de Zelda 1 cancelado foram para no Seasons. Os 2 jogos tinham cemitérios ocidentais e a primeira dungeon pode ser encontrada dentro de uma árvore morta em uma pequena ilha e o layout é similar. 6 dos chefes do Seawans também foram tirados de Zelda 1, enquanto é impossível saber o quanto de Tiles of Courage foi parar em Oracle of Ages, mas além dos recursos online nós sabemos um pouco mais das coisas que ficaram de fora. Os jogos que sobreviveram usam itens mágicos chamados Arpo F Ages e Rodo F Seasons. Arte conceitual liberada no Hyrule Historia sugere que o último jogo da trilogia foi planejado em torno de um pincel mágico, um item que tiraria vantagem do Game Boy Color. O Oráculo Nairu teria um papel central em Ages e Jin em Seasons, enquanto o terceiro game era planejado
tudo para ser Ferrari. Como o jogo nunca foi finalizado, Ferrari acabou com uma participação P1 em ambos os jogos, tomando conta dos passwords no Hall of Secrets. Alguns sites dizem que a Capcom planejava um remake de Zelda 2 para o Game Boy Color, mas não há nenhuma evidência que suporta isso. Até falando com Okamoto, parece que a ideia de fazer um remake de Zelda 2 não passa de rumor. Mas houve ao longo dos anos algum interesse tanto de estúdios externos quanto do próprio Miyamoto. Ele disse mais de uma vez que Zelda 2 é um dos seus maiores arrependimentos, se referindo ao jogo como um fracasso. Então no começo dos anos 90 ele começou a trabalhar em um remake no Super Nintendo de Zelda e Mario junto com Yoshiaki Koizumi. Se o jogo fosse feito de polígonos, provavelmente rodaria no chip Super FX, um coprocessador que permitia incríveis avanços gráficos para a época, usado tanto em Star Fox e Super Mario World 2 e Yoshi's Island. O projeto foi cancelado, mas murmurinhos sobre um possível retorno continua até hoje. Mais recentemente, em 2018, o CEO da Inti Creates, Takuya Aizo, disse que era seu sonho fazer um remake de Zelda 2. Inti Creates é famosa por trazer nova vida a jogos antigos e grandes nomes, como eles fizeram com Mega Man 9 e 10 e Bloodstained Cars of the Moon. Então nós procuramos o Sr. Izu para perguntar como seria um remake de Zelda 2 com ele no comando. Izu disse que se fosse para começar o desenvolvimento agora, ele iria prestar muita atenção às raízes do jogo de Nintendinho, mas se seu sonho fosse para daqui a alguns anos, ele faria algo mais apropriado para a atualidade usando as melhores técnicas disponíveis. Mas que se você falar demais sobre seu sonho, eles param de ser sonhos. Acho que vou deixar por isso mesmo. Ele disse que conversas com a Nintendo não ocorreram, ao menos por enquanto. Então nós tomamos a liberdade de mandar um e-mail para a Nintendo na esperança da Inti Creates ter a chance de adicionar um Zelda 2 à sua lista de remake de jogos retro. Se gostou do vídeo, se inscreva para mais e acione o sininho. Muito obrigado e até a próxima.